Uma nova série temática. Nos bancos de vocês nós temos ali os convites. Vocês são convidados a levar os convites e pegar para uma pessoa para que ela possa estar conosco na próxima semana. Mas nós estamos refletindo sobre a série Remando contra a Maré. E nós refletimos semana passada um pouco sobre remando contra a maré da religiosidade. E assim vimos um pouco o que significa a religiosidade diante da fé cristã. E nós queremos hoje refletir um pouco sobre remando contra a maré diante da corrupção. A corrupção, como todos nós sabemos, é um tema bastante atual, é bastante importante. Nós, como igreja, também temos a oportunidade de nós refletirmos sobre essa temática, porque a corrupção é algo que atrapalha a nossa vida, é algo que de fato atrapalha a nossa nação, o nosso estado e o nosso município. Semana passada nós vimos que a religiosidade ela existe pela tentativa humana de tentar se religar a Deus por meio de alguma coisa. Eu posso tentar me religar a Deus por meio de méritos, por meio de boas obras. Eu posso tentar me religar a Deus por meio de algum ritual, por alguma coisa que eu posso fazer, para assim então ter a graça de Deus, o seu amor e o seu favor. Eu posso exercer a religiosidade nas minhas orações, quando eu coloco para Deus uma troca, eu proponho para Deus uma troca. Ó Deus, faz isso por mim, porque se tu fizeres isso por mim, eu prometo para ti que eu vou fazer isso, aquilo lá. Ou de antemão eu faço uma promessa e cumpro de antemão a promessa, e assim eu espero que Deus ele venha em meu favor. Isso é religiosidade, isso está muito longe da fé cristã, como nós vimos, certo? Então hoje nós queremos refletir sobre o tema corrupção. Eu gostaria de iniciar essa temática hoje apontando para vocês uma notícia que compartilhei pelo Facebook. Não sei quem de vocês me tem mencionado, pode mencionar, mas no dia de ontem, ou anteontem, eu vi uma notícia que foi publicada no Clique RPS, de Santa Catarina, e essa notícia ela diz respeito à nossa cidade. Era uma funcionária da Celesc, chamada Sandra, e ela estava escrevendo para o presidente do estado da Celesc, o presidente da Celesc, dizendo que ela comemorou a atitude do presidente da Celesc em moralizar a estação de Palhoça, a maneira como o serviço de Palhoça é feito. E aí depois ela diz: mas eu me frustrei, porque de fato percebi de que os políticos da nossa cidade têm muito mais poder e por isso deixou-se de fazer a moralização. Porque essa questão de poder fazer troca de favores, poder fazer ligações de energia onde não deveria ser feito, de poder não ter portes onde deveria ter portes, esse tipo de coisa, na mão dos políticos serve para manipulação de poder, para manipulação a partir de favores. Então isso nos mostra que a corrupção ela não está em Brasília somente. Ela não está em Florianópolis, no governo do estado, mas ela está muito perto de nós. E a intenção hoje à noite é nós percebermos que de fato a corrupção ela está muito mais perto do que nós imaginamos. Porque a fonte da corrupção é o lugar onde às vezes nós não acreditamos que é. Tá? Então essa temática ela é bastante importante porque o nosso país vive momentos de manifestações. Ano passado, durante esse ano, várias vezes, diante de algumas coisas que acontecem no país, as pessoas se mobilizam em grande, em média, em pequena escala, e tendo assim, fazendo com que o governo ouça o povo e pare com toda essa corrupção. E por último, agora nós ouvimos um pouco sobre a corrupção na Petrobras, certo? Se nós formos olhar, existe um antropólogo, um sociólogo bastante conhecido, chamado Roberto da Mata. E Roberto da Mata, acho que não vai dar para conseguir ver aí, mas Roberto da Mata ele diz o seguinte: uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. Uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. E por isso esse antropólogo está dizendo que é um pouco contraditório uma nação ir à rua, uma nação reclamar da situação de corrupção do país,
se ao mesmo tempo as pessoas, os indivíduos que fazem isso, que reclamam da corrupção, são as mesmas pessoas que são corruptas e que colaboram para a corrupção. Então, por isso ele diz, uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. E por isso, muitas vezes, nós podemos perceber que mesmo quando há protesto, esse protesto não tem grande resultado, certo? Não tem grande resultado. A coisa continua acontecendo assim como era para acontecer quando estava no plano daqueles que estavam planejando corromper o sistema e assim poder crescer um pouco mais. Mas nós não podemos esquecer que de fato nós somos discípulos daquele que nos ensinou que nós não devemos apontar o dedo para o cisco que está no olho do outro, mas que nós devemos olhar para a trave, ou para o tronco, ou para o grande pedaço de pau que está em nosso olho. Jesus Cristo nos ensinou isso. E como cristãos, nós precisamos nos posicionar contra, de maneira contundente, não somente acusar, mas também agir de maneira contrária, para que nós não colaboremos também com a corrupção. Mais do que sair às ruas e falar contra a corrupção, nós devemos viver com pessoas que não se curvam diante da corrupção. E isso é muito diferente. Certo? É fácil falar, e muitas vezes é tão difícil nós também não nos corrompermos em pequenas situações, em pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, se o Roberto Amato estiver certo, de fato, nós não conseguiremos nunca ser uma sociedade modesta se nós não nos posicionamos contra, e se nós, além disso, nós não nos curvamos também a favor da corrupção. Nós temos inúmeras razões para, como discípulos de Cristo, nos levantarmos contra a corrupção. E eu não estou falando da corrupção recente, eu estou falando da corrupção institucionalizada que nós temos em nossa cultura. A corrupção, ela é além de uma atitude, ela é algo que se tornou tão forte em nossa sociedade que se tornou cultural. É cultural a gente se corromper. É cultural nós queremos fazer parte do jogo para também levarmos alguma vantagem. Isso é cultural. E assim eu estou falando também dos partidos políticos, e eu não estou falando das ideologias, eu não estou falando de homens e mulheres corruptos, eu não estou falando de estruturas corruptas, mas eu estou falando de pessoas simples que também se corrompem muitas vezes para o seu próprio favor. Qual é o nosso papel como discípulos de Cristo? Se nós vemos que a corrupção ela não é um problema da atualidade, mas é um problema histórico, nós temos que perceber que a corrupção, ela de fato faz parte de nossas vidas e exige que nós, se nós queremos um mundo melhor, nós nos posicionemos contra ela. Existe um ex-secretário da ONU chamado Kofi Annan, e ele disse uma frase bastante interessante. A corrupção é uma praga insidiosa que tem um largo espectro de efeitos corrosivos nas sociedades. Ela sabota a democracia e o texto da lei, leva a violações dos direitos humanos, distorce os mercados, corrói a qualidade de vida e facilita o crime organizado, terrorismo e outras ameaças ao florescimento da segurança da humanidade. A corrupção fere o pobre desproporcionadamente, através dos desvios de fundos que deveriam ir para o desenvolvimento, compromete a habilidade do governo em prover serviços básicos, alimenta a desigualdade e a injustiça, além de desencorajar a ajuda e o investimento externo. A corrupção é o elemento-chave no mau desempenho das economias e o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao combate da pobreza. Mas aonde vem essa corrupção que então faz tanto mal para a nossa vida no dia a dia? Aonde começa a corrupção? Qual a sua origem? Eu quero oferecer para todos nós essa noite uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica de onde surge a corrupção. A corrupção, ela não é o sistema. A corrupção não é o capitalismo que é corrupto, que é um sistema falido. Não é o socialismo que é um sistema falido, um sistema corrupto. Não são as ideologias. Não são os políticos que são corruptos. Não é as questões que estão fora de nós que são corruptíveis.
mas questões que estão dentro de nós, que são corruptas. E aí, para nós entendermos isso, é importante nós olharmos para o livro de Gênesis 1:31. E ali nos diz que Deus viu que tudo que ele havia feito, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Se nós olharmos para esse versículo, diante do seu contexto, nós vamos ver que Deus não disse que as coisas ficaram regularmente boas, mais ou menos boas. Né? Entende? Mas Deus havia dito que tudo havia ficado muito bom, tudo estava em perfeita condição, tudo estava assim como deveria estar. Tão certo estavam as coisas, de que no próximo dia Deus fez o quê? Ele descansou. Ele estava tranquilo, porque tudo que ele havia criado estava muito bom, tudo estava equilibrado, perfeito, em sintonia. Tudo ele fez de maneira maravilhosa. Mas à medida que nós continuamos a ler o texto de Gênesis, nossos primeiros pais, eles optaram por viver um caminho distante de Deus. E se nós olhamos lá em Gênesis 3, acerca da queda, nós vamos ver toda aquela história que de fato nos simboliza, nos mostra de como o ser humano, qual foi a grande tentação do ser humano de se largar a mão de Deus e querer caminhar sozinho. Porque a ideia de você pegar um fruto que Deus havia reservado somente para ele, ela traz toda uma carga simbólica que de fato significa de que os seres humanos eles foram convidados até ali para estarem sob o senhorio de Deus, sob o comando de Deus. O que significa a queda? O que significa o pecado original? Significa de quando Adão e Eva olham para o fruto que Deus havia reservado somente para eles, eles viram que aquele fruto era bom para comer e bom para ter o quê? Discernimento do bem e do mal. Então quer dizer, se eu comer esse fruto, além de alimentar a minha barriga, de saciar a minha fome, eu vou ter a possibilidade de não mais estar sob os comandos de Deus. Eu posso ter autonomia. Eu posso viver da maneira como eu quero. Eu posso decidir o que é certo e o que é errado. Eu posso caminhar a minha vida como eu bem quiser. Essa era a grande tentação. Uma tentação que nos acompanha até hoje, a todos nós. Então o pecado de Adão e Eva é também o nosso pecado, porque de fato, muitas vezes nós somos também tentados a não querer ouvir a voz de Deus, mas queremos construir nossos próprios caminhos. Então nós vamos ver um pouco adiante, que lá em Gênesis 6, 11 a 13, nós encontramos uma outra passagem que nos fala sobre as consequências da corrupção. Em Gênesis 6, 11 e 13 diz: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, e por causa disso, cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé. E aí nós encontramos a história do dilúvio. Mas a história do dilúvio acontece porque Deus vê que o mundo se corrompeu. Por quê? Porque o sistema estava corrompido, porque o sistema de administração pública, o social, econômico, político estava falido? Não. Porque os homens, as mulheres, a humanidade havia se corrompido. Então nós vimos que em Gênesis 1, tudo está muito bom. E nós vimos que a partir de Gênesis 3, as coisas mudam e tudo toma uma nova direção. Depois Deus começa a ver a terra, que a terra se corrompeu, e assim, não só um homem ou uma mulher se corrompeu, mas toda a humanidade estava corrompida. E isso é significativo se nós queremos falar sobre corrupção. Nós temos um autor, um sociólogo, ele é cristão, chamado Paul Freston, e ele diz uma frase bem interessante: o pecado afeta todos os indivíduos, instituições e grupos humanos sem exceção, e permeia todos os aspectos da vida humana. O pecado afeta todos os indivíduos, instituições e grupos humanos sem exceção, e permeia todos os aspectos da vida humana. Isso nos diz
de que nós não podemos dizer que aquele partido político é corrupto. Nós não podemos dizer que aquela ideologia é corrupta. Nós não podemos dizer que aquele político é corrupto. Entende? Porque a corrupção, ela extrapola isso tudo. E nós não podemos denominar pessoas, ou linhas de pensamento, ou ideologias, ou partidos, por serem corruptos. Porque quando nós fazemos isso, nós isentamos homens e mulheres e a própria humanidade da culpa da corrupção. Porque a culpa é do sistema. O homem, a humanidade, a mulher, são bons. A culpa é o sistema que ainda não foi bem ajustado. Não é isso que propõe a nossa reforma política brasileira? Não é isso o discurso que sempre nós vimos quando presidentes, candidatos a presidentes fazem seus debates? Porque a minha linha, porque o meu partido, porque eu e tudo isso nós somos bons. Ainda não deu certo o sistema. O discurso da Dilma, na última entrevista para o Jô Soares, foi o mesmo. O nosso presidente. Foi o mesmo. O problema não é eu. O problema não são os meus. O problema não é o partido. O problema é o sistema que ainda não deu certo. É a crise mundial. Entende? Essa tentativa sempre nova de nós culpar os sistemas ao invés de nós próprios. Então, todos os indivíduos, todas as instituições e grupos humanos, sem exceção, são permeados pela corrupção em todos os aspectos da vida. E aí, diante da crise política e econômica que estamos vivendo, você liga a televisão e as pessoas estão cheias de opiniões para acabar com a corrupção. Qual é a sua opinião? A opinião é que nós precisamos de uma reforma política. Nós precisamos fazer a diminuição do Estado. Nós precisamos reduzir os impostos. Nós precisamos dar um fim para a impunidade. Nós precisamos dar salários dignos para os professores. Não que isso não seja justo. Nós precisamos de mudança de governo. Não que não seja certo também. Mas o problema é quando nós simplificamos demais a questão da corrupção e colocamos toda a carga da culpa em cima do sistema, do partido ou de alguma organização. Dá para entender? Isso é um problema. Cuidado para você também não olhar o mundo a partir do óculos da ideologia. Se você é discípulo de Cristo e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa aprender a olhar o mundo, nós precisamos aprender a olhar o mundo através da cosmovisão bíblica. E a partir da cosmovisão bíblica, a corrupção é uma enfermidade altamente destrutiva e latente em cada um de nós, que habita não no sistema, que habita não no partido político, mas que habita dentro de nosso coração. Esse é o problema da corrupção. É só você, por exemplo, se descuidar e se colocar numa situação propensa dessa enfermidade. E aí, daqui a pouco, você vai sentir que você foi engolido por ela. Às vezes a gente pensa, não, só um pouquinho. Só esse tanto não vai fazer mal. Daqui a pouco você se envolveu de tal maneira no sistema de corrupção que de fato você é engolido por ela. Todas essas propostas aí partem do pressuposto que o sistema está corrompido. E se você mudar o sistema, corruptos, então você tem a resolução dos problemas. Mas o problema é que os sistemas, eles são criados por alguém, certo? Por quê? Os seres humanos, corruptos. Olha para a história. Se nós formos olhar, se eu olho para a minha infância, eu vejo que meu pai, ele foi a vida toda foi metalúrgico. E eu lembro, não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro de toda a esperança que ele colocou num presidente chamado Fernando Collor. E ele estava radiante quando Fernando Collor foi eleito presidente. E depois ele acabou também sofrendo as consequências, né? Como muitos de nós sofremos. Aí depois surgiu uma outra pessoa, um pobre, metalúrgico também, que fez uma propaganda bonita de libertação. Meu pai sempre voltou no Lula. Sempre. Até a sua morte, ele sempre voltou no Lula. Mas de fato, eu não estou aqui julgando a pessoa do Lula, nem da Dilma, e nem o PT, mas de fato nós podemos perceber
que muitos grupos políticos, muitos grupos na história que surgiram acusando outros grupos de corrupção, quando estão no poder, acabam também se corrompendo. Por mais que a ideologia, por mais que a vontade seja de não querer se corromper, quando você está lá dentro, o negócio pede. Eu conheço políticos que são luteranos, políticos que são da nossa igreja, que já chegaram para mim em outras comunidades, falaram assim: pastor, eu não vou mais concorrer ao cargo de prefeito, eu não vou mais ser vereador, porque não dá para ser vereador. Porque de fato as pessoas elas te levam a tal maneira que daqui a pouco, se você não cuidar, você entrou no jogo e você também se corrompeu. E isso nos faz com que nós tenhamos uma visão bastante desiludida acerca da política. Mas qual é a solução para isso? Qual é a solução para a corrupção? Se você é um discípulo de Cristo e crê que Ele fez aquela cruz pelo suficiente, a solução é o que aconteceu de fato na cruz. Porque só o que aconteceu na cruz pode transformar pessoas, pode transformar seres humanos. Só o que aconteceu na cruz de Cristo pode transformar sistemas, não a partir dos sistemas, mas a partir do próprio ser humano. O sistema pode ser transformado por indivíduos realmente impactados e transformados pela força do Evangelho. E aí nós vemos que é indivíduos impactados pelo Evangelho que são transformados. E esses indivíduos transformados passam a atuar dentro do sistema como agentes de transformação. Dá para entender? Se a causa da corrupção são as pessoas, a resolução da corrupção são pessoas transformadas. A resolução da corrupção são pessoas transformadas. E aí eu quero dar um exemplo bíblico para ver como é que isso acontece. É a história de um indivíduo bastante conhecido por todos nós. Até alguns anos atrás criaram uma música em seu nome, uma música festa, mesmo que a melodia seja muito bonita, e que era muito cantada nas igrejas, mas eu dizia assim que esse homem era um modelo de vida. E na verdade, eu estou bem longe disso, pode passar adiante. Mas na verdade, ele não era tão legal assim. É a história de um homem chamado Zaqueu. E eu gostaria de convidá-los a nós fazermos a leitura, pode ser cantada mesmo, de Lucas 19, versículos 1 a 10. E ali essa história nos conta o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa história de Zaqueu, para mim, ela ilustra muito bem o que nós temos que saber sobre corrupção e o que nós podemos ver acerca da resolução da corrupção em nosso país. Quando as pessoas elas se desapegam dos bens e realmente elas se preocupam com os pobres e realmente se preocupam com as pessoas que são marginalizadas, então nós podemos perceber que naquela casa houve de fato salvação. Porque isso quer dizer o quê? A partir do momento onde
eu não sou mais somente a minha preocupação principal dentro de minha casa, mas também o outro que está lá fora sofrendo. Então, de fato, eu posso perceber que o meu coração foi também modificado e transformado por Cristo. Em 1914, Rui Barbosa, conhecido por todos nós, ele declarou o seguinte no Senado Federal: de tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa é a nossa realidade. Não é? Quem de nós não ouviu assim: se eu tivesse na posição dele, eu faria a mesma coisa? Algum tempo atrás eu contei, eu não sei onde foi, não foi aqui, eu contei acerca de um prefeito que é da nossa cidade de Campo Alegre, ele era o prefeito da cidade. E ele ficou 8 anos prefeito. E ele asfaltou praticamente o centro da área urbana da cidade toda. Eu já contei isso no culto. A única rua que ele não asfaltou foi a sua, a rua que ele morava. Tinha diversos moradores acabaram sofrendo por isso também, mas a rua dele não asfaltou. E aí eu perguntei para ele: cara, mas por que tu não manda asfaltar a tua rua? Ele disse: não, as pessoas vão achar de repente que eu estou me beneficiando, eu não quero me beneficiar, eu quero beneficiar as outras pessoas. E aí, quando eu contei isso para o Cito, eu acho que foi ele mesmo que contou isso com outras pessoas juntos, aí uma pessoa disse assim: mas você é um louco. Se eu fosse prefeito, a minha seria a primeira rua a ser asfaltada. Entende? Então nós vivemos num mundo onde fazer o certo é errado, onde fazer o bem é passar por bobo. Essa é a nossa realidade. Mas mesmo assim nós somos convidados. O sistema de Jericó também nos faz pensar um pouco sobre o que Rui Barbosa aqui nos fala. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E esse era o chefe dos publicanos. Ele era rico. E Zaqueu se tornou rico porque o sistema permitiu que ele fosse corrupto. Porque ele poderia cobrar sobre taxas e suas cobranças de impostos. Isso quer dizer, os romanos chegaram para Zaqueu e disseram assim: Zaqueu, nós queremos te dar um carro. Você vai ficar muito bem nesse carro. E você vai ser o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Eu não vou estabelecer o salário para ti. Você pode estabelecer o salário que você quiser. O que eu peço para ti é que você arrecade tanto por mim por mês. E tudo aquilo que conseguir arrancar da mão do povo, a mais, isso é tudo teu. Não importa se for a mesma coisa que eu recebo do imposto. É tudo teu. E aí Zaqueu era mais ou menos como se fosse Avon, né? Ou Natura. E Zaqueu ainda ganhava acerca daquilo que os outros publicanos conseguiu a mais de taxas. Então Zaqueu estava muito bem. Certo? Aos olhos do mundo, ele era um cara bem sucedido. Um exemplo. De repente, ele até naquela época estava dando palestras acerca de como está fazendo o seu empreendimento dar certo. Palestras multinacionais. De como ser um empresário bem sucedido. Esse era Zaqueu. E Zaqueu, ele era corrupto. Mas além de corrupto, ele estava cobrando os impostos a mais dos seus. Ele era um judeu e estava cobrando impostos dos judeus, dos seus irmãos. E por causa disso, Zaqueu se tornou um homem muito poderoso, porque ele tinha contato com Roma, todos os judeus o respeitavam, os romanos o respeitavam, porque ele estava ali com um cargo dado pelo imperador. Mas ao mesmo tempo, ele era alguém muito solitário. Assim como acontece com essas pessoas. Uma vez uma pessoa muito rica me disse: pastor, olha isso aqui, tudo isso é meu, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Uma pessoa muito rica me falou isso, mas muito rica mesmo. Uma pessoa que ganha mais ou menos de lucro por ano 5 milhões. Lucro limpo. E disse: olha, pastor, eu tenho tudo isso aqui. Eu ganho tanto por ano, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada.
interessante? A semelhança de Zaqueu. Zaqueu era um homem solitário. E aí quando Jesus ele pede para entrar na casa de Zaqueu, para dormir na casa, ele de fato ele ataca o sistema. E aí nós podemos perceber que de fato Jesus faz isso por causa de um lema. E esse lema por nós é bastante conhecido. É o lema do Homem-Aranha. Quem de vocês tomaram essa frase? Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Essa frase do Homem-Aranha, na verdade, ela está mais ou menos baseada numa frase de Jesus Cristo que diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito pouco foi confiado, muito mais, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu e você, nós temos diante da sociedade diferentes responsabilidades dentro do sistema. Nós somos agentes dentro do sistema e precisamos encarar o fato de que nós temos responsabilidades. Aquilo que nós temos em nossas mãos nos foi dado por Deus como responsabilidade. O cargo, a profissão, o trabalho que eu tenho foi dado por mim como responsabilidade da parte de Deus. Os bens que eu possuo, a riqueza que eu tenho, foi me dada como responsabilidade da parte de Deus. E alguns receberam menos, ou têm menos oportunidades, outros receberam mais. Mas é importante saber de que recebeu pouco, pouco será cobrado, mas quem recebeu muito, muito será pedido. E Jesus, de fato, ele entra na casa de Zaqueu porque ele quer transformar a vida dele. A relação de Jesus com o indivíduo é a seguinte: quando Jesus está entrando em Jericó, ele vê um homem na árvore, ele chama aquele homem como? Como é que ele chama aquele homem que ele não conhece? Zaqueu. Aquilo lá, eu acho que pode ter sido bastante assustador para o Zaqueu. Como que ele sabe o meu nome? Será que eu sou tão famoso assim? Mas é interessante que Jesus ele chama Zaqueu pelo nome. Então Zaqueu ele não é mais uma peça, mas ele é um indivíduo cheio de dignidade. Quando Jesus chama uma pessoa pelo nome, naquela época era isso que ele dizer: eu te chamo pelo nome porque eu te reconheço como ser digno. Eu te chamo pelo nome porque de fato você tem dignidade. Isso é muito importante. Então, de fato, enquanto o sistema nos faz ser simplesmente uma peça, Jesus ele toma a iniciativa e chama pelo nome. Mas a grande surpresa de Zaqueu não estava apenas em Jesus o chamar pelo nome, mas pelo fato de Jesus o mandar descer para ficar na sua casa. Com isso, Jesus está dizendo: desce daí, porque eu quero entrar no teu sistema. Desce daí, porque eu quero fazer parte, eu quero entrar na tua casa, na tua vida. Eu quero conhecer a tua família, aquilo que você vive. O microsistema que nós temos em nossa sociedade é a família. Certo? Então Jesus ele quer fazer parte do sistema. E aí nós podemos ver assim que Zaqueu ele era um corrupto, ele era um salafrário, ele era alguém ruim, e Jesus o amou. E a gente pensa assim: nossa, como Jesus ele é um cara legal. Como Jesus é perfeito. Porque Jesus não olha para os defeitos, Jesus ele nos olha com amor. Mas imagine vocês que se antes vocês tivessem um culto nessa noite, se tivesse a televisão na sala ligada e de repente tivesse uma manchete de chamada do Fantástico. E essa manchete dizia assim: Jesus hoje vai estar jantando com a presidente Dilma. O Jesus hoje vai estar confraternizando com o ex-presidente Lula. Ou vamos adiante. Jesus hoje vai estar jantando com José Liceu, com Fernando Soares, com Renan Calheiros. Que sentimento entraria dentro de nós? Nós ainda acharíamos Jesus bonito? Perfeito? Tá. A gente acharia que Jesus de fato estava errando, porque ele estava andando com pecadores. E de fato nós podemos ver isso também. Adiante. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede na casa de pecadores. E de fato, o que acontece é algo extraordinário.
Porque quando Jesus ele entra na vida daquela pessoa, aquela vida ela é transformada. E existe um novo Zaqueu pós-Jesus. E o seu sistema muda. E o texto diz: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo para duplicar. Entende? Zaqueu antes de Jesus é uma pessoa. Zaqueu pós-Jesus é outra pessoa. Zaqueu se torna um agente de bondade dentro do sistema. Zaqueu passa a manifestar o bem dentro do sistema corrupto. Ele sabota o sistema com suas atitudes. Ele gera desconforto com isso com seus amigos publicanos. Porque ele está indo contra o sistema de ganhar dinheiro fácil. Zaqueu, ele é transformado, de fato, ele mudou das trevas para a luz. Zaqueu, ele admite, ele confessa ser um ser corrupto, restitui, corrige o erro. E com isso o sistema se torna alvo de sua bondade, de sua justiça. Tudo muda. Zaqueu, ele usufruía do sistema para oprimir, para corromper, para injustiçar. Agora é transformado pelo Evangelho, ele se torna um instrumento de bondade e de justiça. Ele agora usa a posição que ocupa para ser um instrumento de justiça. Dá para entender? O amor de Deus nos torna de cúmplices da corrupção para agentes de transformação. E por isso é muito importante nós percebemos que nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que conhecemos o Evangelho e que fomos blindados pela salvação, nós, ali onde nós estamos, nós temos que ser agentes de transformação. Sabendo sim que o nosso coração também é corrupto, mas sabendo que nós temos uma tarefa de que nós devemos fazer a diferença ali onde nós estamos. E aí me pergunto, quantas coisas nós não sabemos dentro de nossa cidade, que são erradas e que nós nos calamos? Quantas e quantas vezes nós não vemos coisas erradas que acontecem por aí e nós simplesmente nos tornamos cúmplices? Quantas e quantas vezes nós, de repente, recebemos alguma coisa a mais e silenciamos porque de fato nós somos privilegiados e ainda é capaz de nos sentirmos abençoados? Não é assim? Ou vocês não sofrem desse tipo de predação? A corrupção, ela está aí. Mas de fato nós podemos fazer diferença. Isso quer dizer que nós vamos mudar o Brasil? Oxalá, se assim for. Mas isso quer dizer que nós vamos trazer resquícios do amor de Deus, da justiça de Deus, dentro desse mundo que nós vivemos. E assim, nós podemos ver que de fato o Roberto da Mata, ele está certo. Que é impossível nós protestarmos contra a corrupção se até mesmo nós, enquanto cristãos, nós estamos com o rabo preso. Nós devemos nos libertar disso. O dinheiro que vem fácil a partir de trabalhos não é abençoado. A posição que nós podemos receber a partir de trabalhos não é abençoada. Quantas vezes eu sinto nojo? Isso é uma confissão minha para vocês. Quantas vezes eu me nojo em época de propaganda política? E daí os políticos lembram da igreja e lembram do pastor. E chegam para o pastor fazendo propostas. Ah, pastor, vocês querem construir isso? A gente pode dar um jeito. Isso aconteceu comigo aqui em Palhoça. A pergunta que eu fiz para a pessoa foi: gente, o Estado é laico? Como é que o Estado vai fazer alguma coisa para a igreja? Não é certo? Entende? As propostas, elas surgem em nossas vidas. Mas nós, de fato, nós temos que nos colocar como agentes de transformação. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. O bom se algum de vocês conhece a Sandra, da Celeste, fica de olho para ver se ela não vai ser demitida. E se ela for demitida, eu penso em entrar em contato com ela e fazer uma manifestação ali. Porque ela abriu a boca contra o sistema.
E muitas vezes a gente silencia. A gente fica quieto, porque a gente sabe que alguma coisa está acontecendo de errado, mesmo assim a gente não faz nada. E aí eu termino, estou pensando em você já 3 pontos. Você tem consciência do sistema no qual você está inserido? No teu trabalho, nos seus afazeres, no teu dia a dia, aonde você está inserido? Você já parou para pensar enquanto o sistema em que você está inserido promove o bem ou o mal? Enquanto ele oprime as pessoas ou enquanto ele liberta as pessoas? O quanto ele ajuda pessoas, o quanto destrói pessoas? E segundo, você já ouviu Jesus chamando pelo seu nome? E você já o recebeu com alegria em sua vida? Se você já ouviu Jesus chamando pelo nome, dizendo, eu quero entrar na tua casa, então você não pode mais continuar omisso, quieto, diante da corrupção. Você precisa se tornar um agente do reino de Deus nesse mundo. Em terceiro lugar, você já assumiu a missão de ser fonte de bondade e justiça no sistema no qual você está inserido? Não estou aqui falando da corrupção dos outros, mas da nossa corrupção, da sua corrupção, da minha corrupção. Já decidiu se tornar fonte de bondade e justiça? Não porque você decidiu ser melhor, não porque assim Deus vai te amar mais, mas porque assim você vai estar respondendo o amor pelo qual você foi amado pelo próprio Deus. Então, uma das coisas que eu tenho sempre tentado chamar a atenção, a fé, ela não é para ser vivida nas questões mais complicadas da vida. Às vezes a gente acha assim, é muito mais espiritual e eu agora tenho sido chamado por Deus e agora eu vou fazer coisas grandiosas, eu vou para a África ser missionário. A fé nos chama a atitudes concretas e pequenas dentro do nosso dia a dia, de nós fazermos a diferença. É para isso que nós somos chamados, a sermos agentes de transformação do mundo que nós vivemos. Vai resolver a corrupção? Não sabemos, mas que de fato nós não vamos ser cúmplices e nem colaboradores, porque Deus nos chamou para vivermos algo diferente. E é por isso que Jesus diz de que a fé, ela traz a sua cruz. Porque imagine vocês quantas pessoas nós vamos desagradar. Imagine vocês quantas pessoas vão deixar de ser nossas amigas por causa disso. Imagine vocês quanta confusão de fato nós vamos trazer para a nossa vida. Mas nós sabemos que Deus vai estar sempre nos abençoando. Amém? Nós queremos